Essa semana foi a mais tensa e a mais complicada para a presidência Jair Bolsonaro desde 1º de janeiro desse ano. Isso é inegável, tanto no campo da economia como da política. Basta ver a variação negativa na Bolsa desde segunda-feira até hoje e o dólar, a disparada no dólar. E isso é reflexo de uma crise política que permanece e de expectativas na economia que deixam de cabelo em pé o chamado mercado tal. Bem, a primeira questão envolve o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, hoje senador, à época deputado no Rio de Janeiro, e as acusações que pesam sobre ele, feitas pelo Ministério Público, afirmando que há fortes indícios de uma organização criminosa dentro do gabinete do então deputado, lavagem de dinheiro e peculato. Peculato é desvio de recursos públicos. O presidente da República se sentiu atingido, não sei porquê, né? Não sei qual é a razão, porque não foi aberto o seu sigilo, evidentemente, achando que ele poderia ser atingido, só se ele tem coisas que ele fez e que ele está com preocupação com a abertura do sigilo. Mas chama atenção o funcionamento daquele gabinete, os negócios nebulosos, que envolve Fabrício Queiroz, homem-bomba, Fabrício Queiroz, não esqueço desse nome, e o próprio deputado, hoje senador, Flávio Bolsonaro. Por exemplo, aqueles 2 apartamentos que ele comprou a 30% abaixo do preço de mercado e vendeu um ano depois com 300% de lucro. É caso de prêmio Nobel da economia. Ninguém leva isso a sério. Isso é lavagem de dinheiro. Por outro lado, o presidente foi aos Estados Unidos, foi a Dallas. Fazer o quê? Visita desastrosa, desastrosa. A segunda visita aos Estados Unidos. E não foi nenhuma vez ao Nordeste até agora, mas já 2 vezes aos Estados Unidos, sem nenhum ganho. Foi patética a ida para lá. E também não recebeu as boas-vindas do prefeito de Dallas. E já teve aqueles problemas em Nova York. Foi assim, uma agenda que não tinha o que fazer. Arrumaram um encontro, inclusive, com o Bush. Nesse cenário muito ruim, teve o episódio dos cortes da educação. E são cortes, não vamos usar uma outra expressão, cortes. E houve uma reação da comunidade universitária e de todos aqueles afeitos à educação. E não é possível dizer que foi instrumentalizado pelo PT. É demais que havia o PT lá, havia nas manifestações em mais de 220 cidades, no mínimo, que o PT quis usar, tal, é verdade. Agora dizer que todos são petistas, também não. E o Weintraub, o ministro da Educação, foi à Câmara dos Deputados e foi um desastre. Weintraub, a única diferença em relação ao Ricardo Vélez é que ele fala português, o ministro da Educação anterior falava uma língua que não era aparentada ao português, e segundo, o Weintraub sabe fazer as maldades que o Vélez queria fazer e não sabia como. É um desastre, não conhece nada de educação. E para concluir a semana no campo da educação, demitiu o presidente do INEP, que esse último ficou 17 dias e nomeou agora alguém especializado em comércio exterior para o INEP, que faz o Enem, que decide a vida de milhões de estudantes e de milhões de famílias. A questão foi se aprofundando nessa semana. A reforma da Previdência caminhou muito pouco. Agora está muito claro que a proposta do governo não passa de forma nenhuma. Ou seja, imaginar que vai ter economia de 1,2 trilhão, pode tirar o cavalo da chuva. Muita coisa vai cair, aposentadoria rural, benefício de prestação continuada, a questão da aposentadoria especial aos professores. No meio desses desastres econômicos, políticos, a questão passou o mercado, o chamado mercado, aquele que eu sempre brinco, que nunca me apresentaram, quem é esse mercado? Alto, baixo, gordo, magro, qual é a idade? Mas o tal mercado deu sinais que não suporta mais o caos político e a questão e o exercício, um mau exercício da presidência da República. O presidente da República, hoje, sexta-feira, espalhou no WhatsApp, eu recebi logo de manhã, 9h30 da manhã, uma carta atribuída a um tal de Alexandre, sem sobrenome, e ele faz uma introdução, uma espécie, querendo dar uma de Jânio Quadros, mas convenhamos, ele não é o Jânio Quadros, não tem o vernáculo, a habilidade oratória, que em 61 o Jânio Quadros tinha, né? O conhecimento do Brasil, o ministério do Jânio, que nomeou o primeiro embaixador negro da história do Brasil, Raimundo Souza Dantas, para Gana, não se esqueça. E mandou uma carta estranhíssima por aí. Em suma, terminou o dia, já estão falando em impeachment. Outra vez impeachment. E um impeachment lá Paraguai. Ou seja, como aquele do Monsenhor Lugo. Um impeachment que vai ser resolvido rapidamente. Sinal, vai ocorrer, não vai ocorrer? É crise de governabilidade. Foi essa semana a pior semana política e econômica do governo Bolsonaro e lança um ponto de interrogação. O que vai acontecer na semana que vem?